Os desdobramentos da operação Sem Controle, realizada pela Polícia Federal, que desarticulou esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS. Hoje, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens das associações investigadas. Ao vivo, nós vamos agora direto para Brasília com o repórter Vinícius Rocha, que vai trazer todos os detalhes agora para você. Olá, Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos vocês que acompanham nessa quinta-feira o Direto de Brasília. Enquanto no Vaticano teve fumaça branca com a votação do novo Papa Leão XIV, aqui em Brasília as nuvens estão ainda cinzentas em relação à fraude do INSS, que a cada dia, a cada desdobramento, novos fatos em relação às retiradas ilegais para os aposentados e pensionistas. Hoje, o governo federal fez uma coletiva de imprensa onde apresentou as medidas que serão adotadas para a devolução desses valores a todos os beneficiários. Você acompanha os detalhes nessa matéria. Na mesa, os ministros da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o da Previdência, Volney Queiroz, da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e o presidente do INSS, Gilberto Haller. Eles apresentaram o plano criado para ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos de associações criadas para dar golpe. 9 milhões de pessoas sofreram descontos, mas o INSS não sabe quantas dessas foram fraudes. Por determinação do próprio presidente Lula, ele não quer que nenhum segurado fique no prejuízo, responda por essa roubalheira que o INSS e segurado foram vítimas. Haverá o ressarcimento de todos que reclamaram e não há comprovação de inscrição ou não há comprovação de pagamento. A devolução do dinheiro descontado do benefício será feita em etapas. O único canal de comunicação do INSS com as vítimas será a plataforma Meu INSS, que pode ser acessada também pelo telefone 135. Na próxima terça-feira, dia 13 de maio, aqueles que tiveram desconto serão informados nos canais oficiais. O comunicado vai ter a associação e o valor que foi descontado. A partir do dia 14, o segurado pode confirmar se autorizou ou não o desconto. Se for um desconto irregular, a associação receberá uma cobrança do valor e terá 15 dias para pagar. O pagamento será feito para o INSS, que vai repassar para a vítima. Se o pagamento não for feito, o caso será encaminhado para a Advocacia Geral da União. Ainda de acordo com o INSS, hoje 27 milhões de segurados foram comunicados que não sofreram nenhum desconto. O governo conta que com os bens apreendidos das 12 entidades, será gerado um valor de mais de 2 bilhões de reais, o que pode ajudar a ressarcir os aposentados e pensionistas. Mas o valor exato dos prejuízos aos beneficiários só será descoberto após eles responderem às notificações sobre as retiradas e os descontos. Mas a promessa do governo é ressarcir todos, inclusive se for necessário utilizar o dinheiro da União. O importante é que a aposentada, o pensionista, que nos apresentar qualquer contestação a respeito de descontos associativos, nós vamos tratar, nós vamos processar, e as entidades que não responderem ou que responderem de forma insuficiente terão de ressarcir a esses aposentados. E se não fizerem, nós teremos de pagar. Outro ponto que foi abordado diz respeito aos empréstimos consignados, que podem ter sido fraudados também. Quem identificar pagamento irregular deve contestar, e a partir de agora as transações só serão autorizadas com reconhecimento facial. Daqui para frente, todos precisam, a qualquer tipo de operação, fazer o reconhecimento facial. Ele pode fazer vários caminhos para reclamar. Ele pode reclamar com o INSS no 135, ele pode reclamar com o INSS pelo canal de ouvidoria, ele pode fazer a reclamação junto ao Banco Central, ele pode utilizar a Senacom para poder fazer a reclamação através do consumidor.gov, ele pode reclamar para o próprio banco ou até mesmo para a Febraban, para poder abrir um processo de autorregulação e, eventualmente, punição para aquela instituição. Das 12 associações identificadas pela Polícia Federal, 2 têm sede em Sergipe.
A Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, localizada em Nossa Senhora do Socorro, é apontada pela AGU como responsável por mais de 224 milhões em descontos indevidos. Já a Universo, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, com sede em Aracaju, causou prejuízo de quase 256 milhões às vítimas. Segundo a investigação da Polícia Federal, as duas entidades teriam como sócios os empresários Alexandro Prado Santos e Sandro Temer de Oliveira, presos durante a operação deflagrada no dia 23 de abril. E durante a coletiva, o advogado-geral da União ele classificou todo esse esquema como uma engenharia criminosa, e ele deixou claro que essa engenharia iniciou-se em 2019, ainda no governo passado. Em relação a essas duas associações sergipanas que estão investigadas, inclusive os dois sócios dessas associações estão presos desde o dia 23, juntas elas receberam mais de 500 milhões de reais durante 21 meses. Uma delas, a Universo, ela foi identificada inclusive fraudes na criação dela, com a falsificação de diversas assinaturas. A Universo possui hoje registrados 629 mil associados. Isso é um número maior do que a própria população da capital sergipana, Aracaju. E as fraudes, no entanto, no INSS, elas não param por aí somente nesses descontos indevidos aos pensionistas e aposentados. Agora chegaram novas denúncias relacionadas aos empréstimos consignados, porque vários dos beneficiários tiveram acesso aos seus olerites para confirmar se tinham ou não algum desconto indevido e descobriram que nesses olerites tinham empréstimos contratados sem suas assinaturas. Com isso, o presidente do INSS, o novo presidente do INSS, resolveu suspender todos os empréstimos consignados, inclusive os que já estão em andamento, os novos em andamento, até que as investigações consigam concluir se há ou não fraude nesses empréstimos consignados. Ou seja, é um poço sem fundo, viu, Gilvan? Tá bem, Vinícius. Vamos aguardar então, né? Muito obrigado, boa noite para você, viu?